Ivermectina em pacientes com dengue, fato ou fake? Revi esse assunto, estudei bastante, tenho algumas notícias animadoras e outras nem tanto, e eu vou compartilhar isso com vocês hoje, porque recentemente foi falado por um ministério importante no nosso país que não havia nenhum produto que tivesse ação em pacientes com dengue, e a questão deveria sempre só de utilizar dipirona, hidratação e mais nada. E aí eu vou trazer o que eu li sobre isso. Ivermectina em dengue, fato ou fake? Pra quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ, sou do Rio de Janeiro e eu queria saber qual é a tua opinião. Ivermectina em pacientes com dengue, fato ou fake? Escreve aí. O que eu esperaria, né, quando eu fosse... O que eu busquei aqui nessa revisão? Já que eu tenho na minha cabeça em relação a nitazoxanida, que já fiz até um vídeo para vocês sobre isso, quem não assistiu, vale a pena ir lá, né? Antiviral, sem patente, com potencial para tratar pacientes com dengue. E aí, por que a minha opção foi nitazoxanida? Porque tem trabalhos mostrando, inclusive trabalhos que eu assino como um dos autores, que nitazoxanida reduz o metabolismo mitocondrial e com isso diminui a replicação viral, também diminui a formação de interleucinas que são responsáveis por boa parte das manifestações clínicas, como, por exemplo, interleucina 2, 4, 5, 6, 8 e 10, aumenta a produção de interferon, isso tudo nitazoxanida. E ainda atua no vírus. E nós fizemos uma pesquisa com o professor David Ferreira, com nitazoxanida, mostrando que em cultivo celular havia uma inibição da replicação em torno de 92% do vírus da dengue. Então, esse é o cenário da nitazoxanida. E aí eu fui ver a questão da ivermectina. E aí, indo direto ao ponto. Se você considerar estudos in vitro, estudos em cultivo celular, eu digo para você, ivermectina em dengue é fato. Ou seja, mostrou que inibe a replicação do vírus da dengue tipo 1, 2, 3 e 4, ou seja, os 4 vírus que estão em circulação no Brasil, a ivermectina mostrou esses resultados em cultivo celular. Só que em seres humanos que foram tratados com esse produto, os resultados não foram tão promissores assim. Tem um trabalho que foi publicado em 2021 de um autor chamado Yupin Suputamongkol e colaboradores, um artigo que foi publicado na Clinical Infectious Disease em 2021. Ele pegou, tomando por base que ivermectina inibia em estudos de laboratório os 4 tipos de vírus, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos testar isso agora? E aí pegou no estudo de fase 3, um estudo controlado, um estudo onde foi feito duplo, cego, randomizado, placebo controlado, onde metade toma a ivermectina e a outra metade toma placebo. E aí você vai ver se a ivermectina em dengue é segura, é eficaz e se vai ter alguma diferença do placebo. Eles fizeram uma dose de 3 por 3 dias só, uma vez por dia. Normalmente a dose que a gente usa é de 200 microgramas, eles utilizaram 400 microgramas, ou seja, uma dose dobrada em relação àquela que a gente usualmente faz para escabiose, para parasitose intestinal. E nesse estudo, ele pegou 100 pacientes, esses 100 pacientes tomaram ivermectina e 103 pacientes tomaram o placebo, ou seja, não tinha a nitazoxanida, não tinha a ivermectina. Ele viu que o desfecho com dengue hemorrágica surgiu em 24% dos pacientes com ivermectina e 32% dos pacientes com placebo. Então, houve um certo efeito protetor em termos de dengue hemorrágico nesse estudo, só que ele... e tinha um outro detalhe, também mostrava que havia redução de uma proteína não estrutural do vírus da dengue que guarda relação com maior gravidade, só que ele conclui no trabalho que, apesar dessa diferença em termos de dengue hemorrágica, até menos frequente do que com o placebo, que isso não tinha um significado estatístico, portanto, ele acaba dizendo, olha, não tem como saber, talvez essa dose que eu utilizei, esse tempo que eu utilizei, pode não ter sido o suficiente. Interessante que nesse trabalho, ele mostra que o ivermectina com o placebo, né, um grupo placebo, um grupo ivermectina, que não houve piora do quadro clínico, não houve mais eventos adversos por isso. Então, nessa pequena casuística, de 100 pacientes tomando ivermectina e 103 tomando placebo, não houve, no entendimento do autor, diferença em termos de segurança. E esse melhor resultado para a ivermectina não teria um significado estatístico. E aí ele mesmo fala, de repente eu tenho que ajustar essa dose. Algumas questões relacionadas com a ivermectina, e aí já é um outro trabalho que fala da ivermectina na profilaxia, ou seja, na prevenção e no tratamento do paciente com dengue. E aí ele mostra, né, que ele comenta inclusive no trabalho que boa parte das infecções acaba sendo assintomático, né, você acaba sendo infectado, mas não desenvolve. Isso é interessante, que mostra que quando você tem cerca de talvez 250 mil casos a cada 4 pessoas que são picadas e se infectam, apenas uma vai ter um quadro clínico sugestivo de dengue. 3 em cada 4 vão passar muito bem pelaquela infecção. E aí o que ele ainda comenta, né? Que não tem dados
de dados assim, de pesquisa clínica, utilizando ivermectina em crianças menores de 1 ano de idade, com menos idade que 1 ano. Usualmente a gente limita a idade a 3 anos ou 15 quilos, né? E não pode ser feito em gestante, a ivermectina. E ainda que seja um produto que se mostrou virucida, ou seja, capaz de inativar, de destruir o vírus da dengue, zika e chikungunya, ele foi, então, tomando por base isso, ele vai para a pesquisa clínica. A dose que ele fez foi uma dose diferente ainda. Ele sugere, na profilaxia, que eu não concordo muito, né, de ficar fazendo remédio sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, no caso da dengue. Ele sugere que deveria fazer na profilaxia 2 vezes por semana, numa dose também um pouco diferente do que a gente utiliza aqui, 50% acima da dose usual, e após comer alguma coisa. Na prevenção, segundo ele, veja bem, fique claro isso para vocês, eu não estou defendendo o uso de ivermectina como prevenção, como profilaxia. Eu só estou comentando aqui, né? E aí ele faz uma média de 2 vezes por semana na profilaxia. Quando o paciente adoece, ele divide o quadro em moderado a grave, aí ele muda a dose. Aí ele aumenta mais ainda a dose e faz o tempo de tratamento, ele faz na forma moderada 5 dias e na forma mais grave 7 dias, ou seja, mais tempo do que aquele trabalho que foi feito pelo IUPIN, que fazia só 3 dias. Mostrou uma queda de uma proteína não estrutural, que em geral traduz maior gravidade, né? No dia a dia, quando você detecta essa proteína por mais tempo no paciente, geralmente guarda relação com piora do quadro clínico. Nesse trabalho do IUPIN, ele mostra que houve redução dessa proteína, mas que não teve tanto ganho assim do ponto de vista de melhora clínica. Só que esse outro trabalho argentino, ele faz uma dose bem diferente, ele chega a fazer uma dose que é superior à que o IUPIN fez, ele chega a fazer uma dose quase que 50% acima da dose anterior. E aí ele faz uma proporção assim, porque normalmente você faz para 30 quilos de peso, um comprimido, 60 quilos de peso, 2 comprimidos. Isso é usual na parasitose intestinal, por exemplo. Quando ele fez no paciente com forma moderada, no paciente com 60 quilos, ao invés de fazer 2 comprimidos, fez 4. Né? Na forma grave, no paciente de 60 quilos, ao invés de fazer 2 comprimidos, ele fez 6 comprimidos. Então fez uma dose bem diferente da dose que usualmente a gente faz. Ainda é cedo para dizer que funciona, há indícios de que seja algo interessante, mas o que é legal desse meu estudo, eu estou aprofundando esse assunto e conversando com vocês, eu estou me deparando com várias situações bem legais e estou tomando a liberdade de dividir com vocês algumas situações bem legais, e aí cada vez mais eu fico sem entender o motivo pelo qual ainda se insiste no paciente com dengue, dizer, só hidrata e dipirona ou paracetamol e fim de papo. A gente vai ver que tem vários outros recursos que estão sim, comprovadamente, reduzindo a gravidade dessa enfermidade. Muitos recursos naturais. E aí eu vou dividir com vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, quando eu pergunto, para concluir esse nosso papo, se ivermectina em pacientes com dengue é fato ou fake, você vai responder, depende, né? Os estudos em laboratório mostram que realmente a ivermectina inibe a replicação do vírus da dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Tem alguns trabalhos mostrando que há um impacto, mas não significativo do ponto de vista estatístico. Há uma redução da proteína NS1, que é essa proteína não estrutural do vírus da dengue, que guarda a relação com maior gravidade, mas o que a gente tem que avaliar é a questão do ajuste da dose do tempo. Da profilaxia, tem gente que faz 2 vezes por semana, eu não concordo em fazer desse jeito, tenho uma certa antipatia por ficar usando medicamento desse tipo de uma forma preventiva, até porque eu acho que tem outras coisas que são naturais, livres de qualquer evento adverso, livres de crítica, como por exemplo a quercetina, que eu posso fazer com o intuito de melhorar minha resposta imune, algumas vitaminas também que eu posso fazer, inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre vitaminas e dengue, se é fato ou fake também. E a ideia minha é aos pouquinhos e passando para você informações para que vocês possam compartilhar e aí sim minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Quem tem interesse nesse tema, vai lá no meu canal, fica aqui no meu canal, tem lá um monte de vídeo que eu estou fazendo sobre dengue e sobre tratamento. Eu acho que vale a pena você assistir e compartilhar, e até criticar, né? Porque a crítica é livre. E você sabe que quando vocês comentam alguma coisa que eu desconheço, eu vou buscar lá na literatura e tenho achado um monte de coisa legal. Então eu acho que esse nosso canal de comunicação é uma via dupla, onde eu ensino para vocês algumas coisas e aprendo muitas coisas com vocês. Então continue comentando, por favor, porque esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora foi uma resposta a muitos dos meus seguidores que pediram, e aí, ivermectina?
Então tá aqui a Ivermectina atendendo a pedidos, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente e até o próximo encontro. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o like aí pra mim, tá bom? Tô com a luz na minha cara, quem quiser que eu leia depois pra vocês as respostas, deixa aqui registrado, que aí eu vou comentar cada uma dessas perguntas que vocês estão me colocando aqui. Eu perco muito do chat, porque eu tô fazendo essa live no telefone celular. Então seria muito legal se vocês pudessem aqui comentar para que eu pudesse responder para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí. Um beijo e até breve. Tchau, tchau. Valeu.